Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti. Meu Deus, só vocês, mais que a vida. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar, eu preciso de ti. Mais que as riquezas, eu preciso de ti, meu Deus. E diga: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Repita: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu me entrego a ti. Que seja feito a tua vontade, Jesus. Amém? Vocês prestaram atenção no que a música trouxe pra gente? Eu preciso mais de ti, Jesus. E a gente, como a Simone falou, a gente não tem ideia do quanto a gente precisa mais de Deus na nossa vida. Sempre foi, sempre precisamos, mas neste momento, de uma forma muito especial, o Senhor nos reuniu nessa catedral, aqui no Raio de Luz, para dizer: clame, peça, invoque, porque Ele quer derramar sua graça, Ele quer preencher o nosso coração. Ele quer nos resgatar. Ele quer nos levantar. Você acredita nisso? Sim. Amém. Porque quem está dizendo é a palavra de Deus. Não é a Soraya, não é a Simone, né? É o Senhor que está nos reunindo para dizer da sua promessa para nós nessa noite. Amém? Amém. Então vamos sentar um pouquinho? Para quem não me conhece, meu nome é Soraya. Eu estou na Raio de Luz já tem quase 7 anos. Fui de outro grupo há um tempo atrás, mas agora estou aqui nessa comunidade onde o Senhor me chamou para estar nesse tempo. Sou do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Sou casada, tenho 3 filhas, 2 filhas casadas e 3 netinhas. E uma filha solteira. E nós temos aqui um ministério também, né? Queria dizer que a gente faz, antes do grupo de oração, um atendimento de oração para a pessoa que precisa, que quer receber oração. É só chegar um pouco antes do grupo, né? Depois da missa, que a gente consegue, aí na medida do possível, dar esse atendimento, fazer essa oração, essa intercessão por vocês. Amém? E eu também sou psicóloga, mas eu não estou aqui hoje como psicóloga. Eu estou aqui como uma mulher católica, apostólica, romana, para falar para vocês um pouco do desânimo. Então, nós não vamos falar aqui da tristeza. A tristeza é algo comum ao ser humano. A tristeza é algo que nos acomete quando acontece alguma coisa. Se eu perco um ente querido, gente, eu vou ficar triste? Não vou? Muito triste, vou atravessar por um luto. Se eu perco um trabalho, um emprego, eu vou ficar triste. Se eu brigo com uma pessoa que eu gosto muito, eu vou ficar triste. Se eu vejo um terremoto na Síria, com crianças, com mulheres, com homens, famílias inteiras, eu vou ficar triste. Isso é uma capacidade nossa de ter empatia pelo outro, pela dor do outro. Então a tristeza é algo normal do ser humano e faz a gente valorizar também o quê? A alegria, a satisfação, a conquista, a graça, ver a mão de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida. Eu não vou falar de tristeza. Também não vou falar de depressão. Depressão é um transtorno que
que também nos acomete. Algumas pessoas num grau bem intenso, que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, medicação, terapia. É um estado muito mais profundo e persistente dessa tristeza que não passa, né? Uma angústia, uma dor, um vazio, né? Pensamento, a pessoa não tem ânimo para nada. Também não vou falar disso. Nós vamos falar sobre o desânimo. E eu queria perguntar para vocês aqui: quem aqui de vocês está passando nesse momento por alguma dificuldade, tribulação, preocupação, dificuldade, conflito, em casa, no trabalho, consigo mesma? Levanta a mão. Mantenha levantado. Dá uma olhadinha aí, gente. A gente não está sozinho, pode baixar. É da nossa condição humana, não é? A gente passar por momentos de dificuldade. Aquele chefe, aquele trabalho, aquele funcionário, aquele relacionamento, crises conjugais, preocupação com o filho, uma doença. Nós passamos por momentos. Mas nós estamos num momento, né, onde a gente vê que nós saímos de uma pandemia e paira sobre toda a humanidade como se fosse um peso, um pesar coletivo, um medo. O que nós passamos na pandemia, pessoal? Medo, incerteza. Alguns de nós também passamos por perdas, não é verdade? Perdemos entes queridos. Então nós vivemos uma pandemia, 2 anos de pandemia, mais o ano passado aí, saindo da pandemia, sobre uma tensão tremenda. E como as pessoas sentiram isso nas suas emoções. As pessoas ficaram mais ansiosas, mais angustiadas, com mais medo. Não ficaram? Ficamos, todos nós, em maior ou menor grau. Eu recebi pessoas que travaram no meio da estrada, tiveram crise de ansiedade, tiveram que chamar o SAMU. Pessoas em casa que ficaram apavoradas, tiveram crise de pânico. Nós somos seres humanos, nós temos medo. O medo normal nos protege do perigo, mas um medo exacerbado, ficar preso no medo, trava, paralisa a gente, não é verdade? Então, nós vamos ouvir o que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. Vamos pegar a nossa palavra? Lá em Filipenses. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 4. Filipenses 4, 4. Filipenses é uma carta de São Paulo para a comunidade de Filipos, né, que são os filipenses. E São Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Vou repetir. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é a palavra, essa é a promessa que Deus tem para nós nessa noite. É um imperativo, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando,
é sempre. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, eu estou com conta lá em casa. Ah, o meu marido não muda. Ah, meu filho está dando trabalho. Mas o Senhor está falando, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos a sua bondade. Porque se eu deixo a amargura tomar conta, se eu murmuro, se eu reclamo, se eu fico nervosa, irada, com raiva, quem é que vai conhecer a minha bondade? Ninguém. Quando eu deixo o Senhor tomar conta e começo a louvar e agradecer a Deus por tudo, em tudo, o meu estado muda, o meu sentimento muda, como eu estou me sentindo vai mudando e vai se transformando. Ah, Soraya, mas você não sabe o que eu estou passando. Aqui diz assim: em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração. Quero abrir aqui um parênteses, que a oração que Paulo fala aqui, porque tudo é oração, a súplica é uma oração, a ação de graças é uma oração, a oração que ele fala aqui é a adoração. Então apresentai tudo a Deus. Como que eu vou apresentar para Deus? Mediante a adoração, a súplica e a ação de graças. Como que eu vou fazer isso? Você sabe a diferença entre adoração e ação de graças? Adoração, eu vou dizer para Deus tudo que Ele é. Tudo que Ele é. E na ação de graças eu vou dizer para Deus, agradecer por tudo que Ele faz. Então o que eu vou dizer na minha adoração? Quando eu venho no Santíssimo e diante do sacrário, tem gente que vem, né? E pede, chora. Eu preciso me esvaziar. Eu posso contar para Jesus, meu melhor amigo, que eu não estou bem, que eu estou triste, que estou angustiado, que estou preocupado. Tudo bem. Mas eu preciso também adorar. Eu preciso dizer o que Ele é. O que Deus é? O que Jesus é para mim? Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és a luz da minha vida. Tu és soberano. É o Rei do universo. Teu nome é o nome sobre todos os nomes. Senhor, Tu és graça. Tu és misericórdia. Tu és o Cordeiro de Deus que se entregou por mim. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és o meu melhor amigo. Senhor, Tu és. Vai acabando as palavras. Senhor, Tu és. Eu quero que seja para mim Jesus. Esse nome. E eu repito, esse é a minha oração de adoração, falar para Jesus o que Ele é. Depois eu vou apresentar para Ele a minha súplica. Ó, Jesus, não está fácil. Ó, lembra aquele meu BO lá? Aquele meu problema? Senhor, não está fácil. Ainda não resolveu, eu ainda não tive resposta. Às vezes o Senhor demora, né? Às vezes Ele está preparando o teu milagre. E às vezes Ele está preparando você para receber o milagre. Né? Quantas vezes a gente vê o nosso pedido demorar para ser atendido? Eu tive agora uma experiência. Tem uma questão, né, que eu tenho rezado muito. É extremamente importante. Tem mais ou menos 5 anos que eu rezo por esse milagre. E eu faço todas as orações, hein? Todas as campanhas, coloco todas as intenções, mas essa está em todas as minhas orações. Em novenas, quaresma de São Miguel, na quaresma, na missa diária, em todas. E eu esperei 5 anos. E uma grande parte desse milagre acabou de acontecer. Agora no final do ano. Glória a Deus por tudo. Mas eu não murmurei, né? É uma questão no relacionamento, né? E só que olha que graça, caminhar com Deus é deixar Deus agir na nossa vida. Porque enquanto eu pedia e o milagre não vinha, Deus foi me tornando ainda mais amorosa, mais paciente, menos reclamona, menos chata, menos implicante. Você acha que isso ajudou o meu milagre a acontecer ou não? Claro que ajudou. Claro que ajudou.
mas é esperar no Senhor, louvando em todas as circunstâncias. Eu venho aqui destruída, Senhor, isso está me machucando, meu filho está me preocupando, a minha questão financeira está um caos, mas Senhor, eu te agradeço. Ai, Soraya, pelo que eu vou agradecer se está tudo bagunçado, está tudo ruim? Você está aqui hoje? Você está me enxergando? Você está me ouvindo? Senhor, eu te agradeço pelos meus olhos. Eu te agradeço porque eu posso escutar os meus amigos, escutar uma pregação, um louvor. E lá no grupo de oração, obrigada, Senhor, porque eu tenho pernas, eu consigo andar, porque eu tenho saúde, eu não estou no hospital, eu não preciso fazer hemodiálise. Senhor, eu te agradeço pela minha vida, porque eu tenho uma casa, eu tenho um chuveiro quente, porque eu tenho uma cama quentinha, Senhor, que eu tenho pão na minha mesa. Eu não tenho lá, Jesus, essa condição de comprar muitas coisas, né, que eu gostaria, mas eu tenho o essencial e eu te agradeço por isso. Senhor, eu te agradeço pela minha família, te agradeço pela minha igreja. Jesus, eu te agradeço porque eu tenho Eucaristia a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Gente, ser católico, ser cristão não nos isenta da dificuldade. E quando a gente vai ficando abatido, o que a gente faz? Desanimado. Desanimado. Ânima é a alma. Quando eu vou ficando desanimada, é como se eu fosse matando a minha alma, como se a minha alma fosse morrendo. Olha que triste isso, que pesado. A minha alegria vai morrendo, a minha vontade vai morrendo, a minha energia vai acabando. Eu não tenho mais disposição para fazer quase nada. Eu não tenho mais prazer nas coisas que antes me davam prazer. E qual é uma das coisas que a gente mais faz? A gente começa a desanimar na oração. A gente começa a desanimar com Deus. A gente começa a falhar na missa. A gente começa a se envolver com as outras coisas, a perder realmente o ânimo. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Apresentar em todas as circunstâncias. Gente, Paulo foi preso, Paulo apanhou, foi açoitado, Paulo foi xingado, Paulo sofreu um naufrágio. Estava nos planos de Paulo isso, gente? Não, mas estava na agenda de Deus. Porque se o Paulo não tivesse sido preso, nós não teríamos as cartas dele para todas as comunidades. Deus não erra na agenda dele. Até os grandes profetas se abateram. Eu não sei se vocês conhecem, quem aqui conhece a história de Elias? Profeta Elias, Antigo Testamento. Então, isso é tarefa para vocês. Primeiro, Reis, vocês vão conhecer a história de Elias, um grande profeta. Um grande profeta. Elias aprendeu a obedecer a Deus, aprender a depender de Deus. Quando Deus mandou ir lá para a viúva, que tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de óleo para ela e o filho, depois eles iam morrer. E ele obedeceu. E enquanto ele estava com a viúva, o óleo não acabou, a farinha não acabou, sustentou os três. O filho da viúva morreu, Elias orou e o filho voltou à vida. Elias falou que ia ficar sem chover, ficou 3 anos sem chover. Elias enfrentou 400 sacerdotes de Baal, porque naquela época o rei era Acabe. Ele era hebreu, e ele casou-se com uma mulher que ela era, né, trouxe Baal para ser adorado, né, e ele tinha 400 profetas de Baal, e Elias enfrentou os 400 e mostrou que o Senhor era o único e verdadeiro Senhor. Gente, pensa no profeta, experiência extraordinária. Quando esses 400 sacerdotes de Baal foram mortos, porque eles eram falsos, estavam mentindo para o rei, a rainha lá, Jezabel, ficou furiosa, falou: mas você vai ter o mesmo destino que eles, pois eu vou acabar com a tua vida, eu vou te matar. Sabe o que Elias fez? Depois de toda essa experiência com Deus, ele correu, fugiu
andou um dia no deserto, deitou debaixo de uma árvore e falou: Senhor, tira minha vida. Depois de toda essa experiência com Deus, ele fugiu de medo e se abateu. E ele se deitou e pediu a morte. Tamanho medo, tamanho desespero de Elias, um grande profeta. Sabe o que o Senhor fez com Elias? Mandou um anjo. Falou assim: Elias, levanta, come e bebe. Ele levantou a cabeça, tinha um pão na brasa e água. Ele comeu, ele bebeu e voltou a dormir. O anjo falou assim: Elias, levanta, come e bebe, porque o caminho que você tem é longo. Elias comeu, levantou, comeu, bebeu, e com aquele alimento andou 40 dias e 40 noites. E ainda tinha missão para cumprir. E o Senhor está dizendo para nós hoje: raio de luz, levanta, come e bebe, porque o caminho que vocês têm é um caminho longo. Tem muita coisa para a gente passar na vida pessoal, no mundo, no Brasil, mas levanta a tua cabeça, come da palavra de Deus, come do corpo de Deus, que é a Eucaristia, bebe da fonte da água, porque você precisa se abastecer de Deus, você precisa fortalecer o teu espírito. Sai desse abatimento. Nós damos tanta importância hoje para o nosso físico, e eu tenho certeza que a palavra não fala assim, faz exercício físico, porque naquela época ninguém tinha carro, controle remoto, né? Todo mundo, só andava, fazia tudo braçal. Mas, gente, hoje a gente se preocupa e é importante fazer atividade física. Tanta gente falando: gente, cuida da vitamina D, porque a tua imunidade fica melhor, não é verdade? Na época do Covid, então, suplementa a vitamina D, porque a vitamina D deixa o teu sistema imunológico melhor. Suplementa com outras, proteínas, para você ter uma resistência melhor. Faz atividade física pelo benefício mental, não só por estética. E a gente tem ouvido, e tem acreditado, e tem cuidado. E é tempo de cuidar da alma. É tempo de cuidar do espírito. O Senhor está dizendo para nós, como Paulo também falou para Éfeso: desperta tu que dormes, levanta, come, bebe, que o caminho é longo. Vocês acreditam na palavra de Deus? A palavra de Deus é Deus palavra. É o Senhor que nos fala, porque Ele coloca a sua mão sobre nós para nos levantar, para dizer, para mostrar o caminho. Ele está dizendo assim: é um tempo difícil? É um tempo difícil, de novo, de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, o ano que vem, aqui no Brasil, fora do Brasil. Vocês acham que a Turquia e a Síria estavam esperando um terremoto para aquele dia? Não é, pessoal? Então, assim, talvez a gente não esteja esperando uma enfermidade na nossa família, não é? Talvez nós não estejamos esperando, assim, uma reviravolta, como o que está acontecendo, que a gente está vendo com tantas desconstruções da verdade. Verdades. A verdade é imutável. A verdade não muda. E estão querendo desconstruir uma verdade para trazer uma nova verdade. Muita gente, isso é profecia, muita gente boa vai se confundir. Como que nós não vamos nos confundir? Nós precisamos levantar os nossos olhos para o céu, como diz o Salmo 120. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Daquele que fez o céu e a terra. Levanta teu olhar e olha para Deus. Para de olhar para o problema. Quando a gente fica prostrado, olhando para o problema, a gente se desespera. A gente se abate, porque a gente não vê saída. Porque as coisas não mudam, porque o marido não muda, porque a esposa não muda. Porque o filho não muda, porque o patrão não muda.
porque a condição financeira não muda. E eu fico o quê? Prostrado diante do problema. E isso vai acabando com a minha força, com a minha esperança, com a minha determinação. Levanta os teus olhos e olha para de onde vem a sua força. A palavra, o Evangelho, a Escritura, ela tem dado para nós o caminho. Ela tem levantado profetas, ela tem levantado servos para indicar o caminho. Quanto o Padre Jonas, né? Quem conhece o Padre Jonas aqui? Jonas Abib, da Canção Nova, o grande profeta do nosso tempo, nosso amado Padre Jonas. Desde a minha conversão lá, né? 30 e poucos anos atrás, o Padre Jonas esteve aqui no Willie Davis. Ninguém conhecia a renovação. Ele encheu um estádio com 30 mil pessoas há uns 33 anos atrás, né? 30 anos. Foi em 93. Em 93. 30 mil pessoas para ver um profeta, para um povo que já buscava Jesus. E muita gente falou assim: quem que é esse povo? Católico, enchendo estádio para ouvir um profeta. E Padre Jonas falou tanto para a gente, né? Falou: quem não adorar não vai aguentar. É preciso ser santos, é preciso querer ser santo, para que a gente possa suportar esse tempo. É o tempo, sinais dos tempos. Tempos de dificuldade, tempo de tribulação, na nossa vida pessoal, né? Na igreja. É preciso a gente olhar para o que realmente importa. E quando a gente se enche de informações demais, vou falar por testemunho próprio, né? Olha só o caminho, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo as armadilhas. No ano passado, vou contar primeiro de uma experiência que eu tive. Em fevereiro, no sábado que a gente estava no encontro da comunidade, às 3h da tarde, eu me lembrei que eu estava entrando no carro para ver a minha filha que mora no Rio Grande do Sul. A minha filha tinha 26 anos, ela pegou Covid. E ela me ligou na segunda-feira e falou: mãe, eu estou com um sintoma. Eu falei: filha, vai no médico. Eu falei: olha, eu vou lá, mãe, mas eu fui, mas eu tenho que fazer o exame daqui 3 dias. Eu falei: já deu remédio? Que aqui em Maringá eles já davam a medicação. Não, mãe, eles só dão um remédio depois de confirmado. Eu falei: vai em outro médico. Mas ela não conseguiu. Na quarta-feira, ela fez o exame e ia sair o resultado na quinta-feira. E na quinta-feira eu liguei para ela na hora do almoço para saber como é que ela estava. E ela começou a chorar. A minha filha mais nova, ela é difícil chorar, hein? Durona, duro na queda, não chora. E ela começou a chorar, ela falou: não estou bem. E eu falei: vai para o médico agora. Ela falou: eu não consigo. Eu falei: levanta e vai para o hospital agora. Ela falou: depois que eu melhorar eu vou. Eu falei: chama as tuas amigas e te leva agora. Ela falou: se eu conseguir eu vou. E uma amiga levou ela para o hospital. Era a hora do almoço. Eu estava entrando no atendimento, na clínica. E a amiga dela falou assim: tia, ela está saturando 84. E aí a pessoa que eu ia atender entrou. Eu falei: olha, você me desculpa, eu vou ter que ir para o Rio Grande do Sul agora, para ver a minha filha. E eu entrei no carro às 3h. Por isso que sábado, dia 4 de fevereiro, eu lembrei que eu entrei no carro às 3h da tarde para andar 900 quilômetros para correr acudir a minha filha. Cheguei lá 1h da manhã, ela não parava em pé. Mas eu vi a mão de Deus, a graça de Deus. Foi obra de Deus. Porque ela começou a tomar o remédio na quinta, e a gente foi em oração, e a minha comunidade intercedendo, o ministério intercedendo, família intercedendo, e na sexta-feira, ela já era outra, ela se levantou. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. No dia 28 de fevereiro, a minha mãe, com 75 anos, internou com Covid. E eu fui rezar. Eu fui pedir um milagre. A minha mãe tinha síndrome do pânico. Então, desde a vacina da gripe, ela não tomava, porque ela tinha medo da vacina.
Ela teve medo do sintoma e negou o sintoma. E ela só foi para o hospital quando ela já estava bem grave. E eu pedi o milagre para Deus. Eu clamei um milagre para Deus. E quando ela foi para a UTI, eu estava com Covid, que eu cuidei dela no hospital. Eu fiquei sozinha aquela semana em oração. E eu clamei muito. E Deus falou comigo. Deus me deu 2 palavras. A primeira palavra foi em Eclesiástico. Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de viver e tempo de morrer. Tempo de sorrir e tempo de chorar. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer, né? O Senhor vai levar minha mãe? Eu peço um milagre, mas eu entrego nas suas mãos. E o Senhor me deu mais uma palavra. Foi a morte de Moisés. E minha mãe internou dia 28 e ela faleceu dia 18 de março. Não sem dor. Eu tinha perdido meu pai em 94. Perder uma mãe é uma dor de uma vida inteira. É a dor da saudade, do colo, do aconchego, do amor de mãe, todos os defeitos, as dificuldades dela. É muito doloroso. Mas com a graça de Deus a gente suporta, porque a gente entende que a morte física não é o fim. Minha mãe acreditava muito isso, muito fervorosa. Rezava muito, né? Fazia ela tudo que era oração para indulgências plenárias. Comungava, confessava, né? Queria o céu. Queria o céu. Então a gente acreditar na vida eterna faz toda a diferença. O que você acredita que vai acontecer depois da morte faz toda a diferença de como você vive a sua vida. E eu creio na vida eterna. A nossa vida é muito passageira. 90 anos, 100 anos no máximo. E a eternidade? Que é esse tempo diante da eternidade? E na semana da Páscoa, eu bati o carro do meu marido na terça-feira. E no domingo a minha filha tinha ganho bebê, tinha ganhado bebê, estava com 5 meses. Ela pegou Covid. Falou, mãe, não vou almoçar, estou com Covid. Ela e as crianças sem vacina. Que ela estava grávida na época da vacina, não tomou. Naquele momento eu fiz uma crise de ansiedade. Né? Foi bastante coisa até a Páscoa. E aí eu senti todos os sintomas de uma crise de ansiedade. No domingo de Páscoa. E falei, bom, se precisar eu vou ao médico. Mas na terça-feira no grupo de oração, sentada aqui no fundo, depois, né, que a gente serviu, entendeu? A gente sentou aqui, a Juliane estava no grupo e ela proclamou uma cura. O Senhor está curando uma pessoa com medo de morte. E aquele momento eu senti que era para mim, tomei posse. E eu entrei na catedral, em crise de ansiedade. E eu voltei para casa sem a crise de ansiedade. Amém. Quantas curas a gente presencia aqui, né? Eu vivi uma cura no ano passado. Só que eu vivi um luto. E eu estava triste, em luto. Normal, gente. Eu perdi minha mãe. Eu quase perdi minha filha. Continuei trabalhando, continuei servindo, continuei rezando, continuei vindo na missa, mas eu estava em luto. Mas o Senhor é tão maravilhoso que eu tive 2 experiências, nem vou contar em detalhes, mas uma foi numa missa de crisma, que eu recebi um batismo no Espírito Santo. Uma infusão do Espírito Santo, na hora que o bispo impôs as mãos e pediu para a gente impor a mão sobre aqueles adolescentes. E o outro dia foi aqui no grupo de oração. Na terça-feira depois desse domingo, eu também recebi um batismo no Espírito Santo, sentada aqui na catedral. Foi tão forte que eu falei, não, eu vou no médico. Acho que eu entrei na menopausa, porque chegou a suar o couro cabeludo, transpirei inteira. E eu fui no médico, tá? Mas eu não estou na menopausa ainda. Foi um batismo no Espírito. Misericórdia de Deus, porque eu precisava para continuar caminhando. Claro que foi um ano difícil. Eu continuei em luto, eu continuei caminhando, mas eu tinha momentos de tristeza. Mas com os olhos no Senhor, me alimentando da palavra, me alimentando da Eucaristia, em missa diária,
quantas missas vocês puderem vir, venham. É tempo de abastecer, de fortalecer, de alimentar o Espírito. E o Espírito, a nossa alma, ela é alimentada com as coisas espirituais, com a graça de Deus, com os sacramentos. Nós temos a graça, meus irmãos, de ter uma igreja que tem o corpo vivo de Jesus na Eucaristia. Tem 3 missas na catedral todos os dias. Tem gente que tem preguiça de ir na missa no domingo. O Senhor é o meu alimento, Ele tem nos fortalecido, e Ele está dizendo para nós hoje: visita o Senhor. Se você não pode ir na missa todo dia, vai 15 minutos no Santíssimo. Eu não sei o que falar, fica em silêncio. Faz um momento de adoração, de súplica, de ação de graças. Se você pode vir na missa, venha na missa. Se você não consegue passar na igreja, entra no teu quarto, se retira e ora, e adore do seu quarto. Faça o teu momento de adoração, o teu momento de leitura da palavra. O terço, meus irmãos, a gente acredita. Quantas pessoas aqui acreditam em meditação transcendental? Tem até um ritual para fazer antes. Não estou falando que não tem um efeito, tá, gente? Mas, gente, meditar o terço. Tem gente que diz que a meditação do terço é tão repetitiva. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Gente, quem não conhece, vamos conhecer. A cada 10 Ave Marias é a meditação de um mistério da vida de Jesus, da história, a história da nossa salvação. Desde a anunciação de Nossa Senhora até, a vinda do Espírito Santo, o batismo, passa por toda a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. As Ave Marias, elas são como um fundo musical para eu entrar na meditação daquele mistério. É maravilhoso meditar o terço. Então são armas, ferramentas espirituais que o Senhor está dizendo para nós. Desperta, tu que dormes. Fala em voz alta para mim, porque nós estamos falando com a nossa alma. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Acorda, minha alma. Eu estou sem vontade, vai sem vontade. Dê passos, educa a vontade, faz o que tem que fazer. Eu tenho que lavar a louça, estou com preguiça, mas eu vou lavar a louça com preguiça mesmo. Eu tenho que trabalhar, eu estou desanimado, mas eu vou, dando graças a Deus por ter um trabalho. Eu estou desanimado com a minha família, mas eu vou abençoar a minha família, acreditando que Deus vai fazer um milagre. E eu quero voltar aqui, na segunda parte, ainda de Filipenses, no versículo 8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. Vou repetir. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, Paulo está falando, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu falei tudo isso para vocês, desse testemunho do ano passado, porque no início desse ano, sabendo de todas as armadilhas das redes sociais, eu me deixei envolver tanto em dezembro e janeiro, com as notícias, que eu me vi abatida em janeiro. Eu me vi cansada.
eu me vi com as minhas esperanças em baixa. Não perdi não, mas elas estavam rebaixadas. Eu me vi apática com as coisas do mundo, não com as coisas de Deus. E de repente veio um despertar, falou: para, agora, diminui, filtra o que é que a gente está deixando entrar pelos nossos sentidos. O que são sentidos? Nossa visão, nossa escuta, que a gente põe para dentro, né? No que a gente come, o que a gente deixa entrar no nosso coração, o que deixa tocar a nossa alma e o nosso corpo. Vamos cuidar dos nossos sentidos, do que está entrando através do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente sente, porque aquilo vai mover os nossos pensamentos numa direção, e aquilo que são os nossos pensamentos serão os nossos sentimentos. E o Senhor está falando: escolhe hoje, se você quer se alimentar das coisas do alto, das coisas de Deus, ou das coisas do mundo. E eu digo para vocês, já fiz a minha escolha, uma das minhas penitências, né? É celular, é rede social. Porque vai tomando corpo isso, que a gente não consegue deixar de ver. E o que a gente recebe? Ou notícias ruins, ou fúteis, ou até escandalosas, não é? Então assim, o que é puro, gente? Pureza. O que a gente vê de impuro contamina o nosso olhar. O que a gente escuta nas músicas impuras contamina o nosso coração, os nossos sentidos. O que é justo? A verdade não muda. O que é justo continua sendo justo. O que é errado continua sendo errado. E o que é certo continua sendo certo. Pode falar o que quiserem lá fora. Que a gente não se perca achando que as coisas mudaram porque os tempos são modernos. As coisas não mudaram. A verdade continua sendo verdade, mesmo que falem que ela é uma mentira. E como é que eu vou saber disso? Eu preciso me alimentar da verdade, que é a palavra de Deus. Eu preciso me alimentar do Evangelho. Eu preciso ouvir músicas de louvor, músicas que elevem, músicas que falam de coisas boas, perenes, aquilo que é justo, amável, aquilo que é correto. O que é que nós estamos deixando entrar na nossa casa, pela televisão, pelo celular, pelas amizades? E é um tempo que talvez o Senhor vai afastar de vocês algumas amizades. Alimentem-se do que aquilo que é santo. O Senhor está dizendo, enviando os anjos dele nessa noite, para dizer: levanta, come e bebe, porque o caminho que nós temos é longo. Pode ser que a gente atravesse por um deserto também, né? E deserto é a escola superior do Espírito Santo. Quando você estiver com muita dificuldade, busque um amigo que te leva para Deus. Não deixe de vir no grupo, não deixe de vir na missa. Venha em quantas missas você puder, além do domingo. Não deixe de ler a palavra de Deus. É tempo de abastecer e de fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Vocês querem? Tá meio fraco, né? Vocês querem? Sim, eu quero. Mas sem a ajuda de Deus a gente não consegue, porque a nossa vontade é fraca. Porque nós somos fracos, gente, nós somos humanos. A gente se abate com facilidade, então a gente tem que levantar todos os dias, todas as manhãs, e consagrar o nosso dia a Jesus. E em todos os momentos a gente tem que levar o nosso pensamento para Jesus. Mesmo lá no trabalho, mesmo no momento de festa familiar, e a hora que a gente for dormir, agradecer a Deus pelo dia, pela vida, pelo trabalho, pela cama, pela janta, pelo marido que implicou. Em tudo dai graças. Vamos aprender a louvar. Está triste?
Bota um louvor na tua caixinha de som, no teu celular. Põe no carro. Para de deixar lixo entrar para dentro. Toda a água do mar não consegue afundar um navio, a não ser que essa água entre dentro do navio. Toda porcaria do mundo não pode te abater, a não ser que você deixe a porcaria do mundo entrar em você. E com a graça, com a ajuda do Espírito Santo, que nós vamos pedir nessa noite, nós vamos nos fortalecer, e o Senhor vai enviar ajuda do alto. Ele vai enviar os anjos a nosso favor, que está lá no Salmo 90. Ele vai enviar anjos a nosso favor, para que a gente não tropece em alguma pedra. A gente vai pedir para o Espírito Santo nos avisar, nos mostrar. Senhor, me mostra o que eu tenho que tirar da minha vida. Senhor, me mostra aquela ferida que eu ainda preciso tratar, porque eu estou caindo, eu estou muito chorosa. As coisas estão eu estou fragilizada, elas estão me abatendo. Então talvez o Senhor precisa fazer uma cura profunda na tua vida. Mas o Senhor envia reforço. Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te levanta. É só você pedir, é só você deixar, é só você buscar. Mas é preciso dar passos. Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, se arraste. Mas vá atrás de quem pode te curar, te levantar, te sustentar, te fortalecer. E se não conseguir se arrastar, pega na mão do irmão e fala: me leva, que eu não estou conseguindo. E nesse momento que a gente está vivendo, sozinho não dá para ficar. A gente precisa estar em comunidade, pessoal. Nós precisamos estar. A catedral está aqui, a nossa igreja está aqui, a igreja mãe, e o raio de luz está aqui. Nós estamos aqui com vocês, por vocês, de coração aberto. Na nossa miséria, somos pessoas imperfeitas, para cuidar de pessoas imperfeitas. Obrigada, Jesus, por essa noite, Senhor. Obrigada por tanto amor, Jesus. Porque o Senhor olhou para nós nessa noite, Senhor. Colocou a sua mão sobre nós, Senhor. Está nos levantando de todo desânimo, de todo abatimento, para que a gente possa seguir, Senhor, a Tua luz, para seguir a Tua palavra, para seguir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Bendito é o teu nome. Bendito é o seu nome, Louvado Senhor. seja, Senhor Jesus. Louvado seja, por toda a Senhor. obra que o Senhor tem realizado através de nós, Senhor, em nós. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor Louvado Jesus. seja o teu nome, Senhor.